fala é André. Estamos aqui no podcast Contraforte, eu e o meu querido amigo professor Jonathan, que nós iremos hoje abordar mais um tema daqueles profundos, grandiosos, pesados, mas com muita leveza, né? Com muita leveza, assim como as catedrais góticas, junto com o nosso meu querido amigo, né? Obrigado, André. Nada, o maestro Bernardes, que está aqui com a gente, já fez um podcast comigo, né, anteriormente. Depois com a Tatê, depois isso. E a gente vai falar sobre música, obviamente, né? Sobre a evolução da música, história da música, coisas que a gente acabou não tendo noção, né? Principalmente nós que não somos ligados à música. Eu não toco nenhum instrumento, você toca alguma coisa? Não. Nada, e nem né? vou fazer piada em relação a isso. Exatamente. Tá perigoso, a gente tá numa época aí de comediantes presos, né? E bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, eu agradeço, gostei muito de estar no outro podcast que a gente fez. Isso. E como a gente começou a divagar demais metafisicamente, hoje... Aliás, talvez tenha sido uma estratégia minha para voltar. Isso aí. Deu certo? Então, funcionou, eu estou aqui novamente, né? Deve ter dado certo. Então, a gente tem mania aí de abordar sobre uma coisa que ficou meio vaga na nossa educação, que é a questão do período da Idade Média, né? Cultura medieval. Eu fiz História da Arte quando me formei em Design Gráfico, e essa parte meio que foi pulada. Eu meio que tive uma coisa mais ou menos, tanto de história quanto na minha formação escolar, né? Colegial, ginásio, etc. E também na parte, eu meio que a gente começa meio na Renascença, ainda porque a Renascença, como ela retoma temas clássicos, daí o pessoal entra na parte clássica, na arquitetura greco-romana, etc, etc. Então foi mais ou menos assim que, no meu caso específico, não sei se com o Jonathan também foi meio assim, né? Quando eu tive a educação formal, sim. Sim, né? Que sempre em paralelo eu estudei por conta, né? Mas a educação... Embora eu tenha visto a cronologia, né, da Antiguidade, da Idade Média, a Idade Média ela é só pincelada, né? Só né? por Ele fala cima. daquelas três coisas, né? Os que rezam, os que lutam, os que trabalham. Que realmente existe. Até em alguns locais que você visita na Europa, você vê nitidamente algumas coisas que determinam como as cidades eram feitas, mas, poxa, 90% das cidades que tem hoje na Europa foram feitas na Idade Média. Sim, Império Romano tinha algumas coisas, né? Foram fundadas nas rotas de comércio e de peregrinação, principalmente. Isso. As letras maiúsculas e minúsculas, a encadernação de livro e, aí, passando a bola para você, as notas musicais. Então, não é exatamente Idade das Trevas, né? Eu achei você falar... Como é que você falou? Como é que você disse? Você disse a encadernação, as letras maiúsculas e minúsculas e o J. O J também. O J. Senão meu nome seria Jonathan. É verdade. Jonathan, no meu também. O primeiro nome seria Yosef. Yosef, exatamente. Não, tem até uma briga aí, como é que falava o nome de Yavé, se era Javé, Yavé, Não, Yavé. Joshua, né? Não, enfim. Mas não tem J, né? Vamos parar aqui, senão a gente vai embora. Vamos falar de notas musicais. Yod, rei, vav, rei. Enfim. Mas então, a gente tem essa questão da... O pessoal fala muito das trevas, mas eu acho que na parte musical... Realmente não foi exatamente o período de trevas, foi o período de grandes, assim, da descoberta. Porque a gente tem registros da antiguidade, do que era uma música. Você consegue tocar, por exemplo, o que as trombetas tocavam quando César entrava, ou era que nem nas comédias lá do Peter Sellers, do Monty Python? Do Monty Python. E do próprio... Aquele judeu que fez a História do Mundo por... não é o Peter Sellers, é o... História do Mundo por Mel Brooks. Né? O Mel Brooks, daí quando entrava lá o César, né? O cara tocava tipo uma vuvuzela, porque a pessoa não sabe do que... Se era afinado, se tinha algumas notas. É porque era um instrumento militar, basicamente, né? Bem, a sua pergunta ela é ampla, então não tem uma resposta tão curta assim.
De qualquer maneira, eu vou dar alguns passos para trás. Tá. E nos momentos, como vocês sabem, eu sou professor universitário também, né? Uhum. E nos momentos em que eu dei a disciplina História da Música, para mim foi muito interessante fazê-lo de uma maneira não dogmática e sem os recortes muito abruptos. Porque quando a gente vê os livros de história, né? História, inclusive História da Música, História da Arte, primeiro que eu não consigo ver separadamente História da Arte, como foi na faculdade, quando eu fiz faculdade, e História da Música. Eles separam. É. Como se fossem duas coisas Isso. diferentes. Como E elas se vão correr arquitetura, música, Isso. as fine arts, artes plásticas, já falei escultura? Já devo ter falado. Literatura, a né? dança, Literatura. literatura, os vários gêneros Um literários. influencia o outro, né? Não houve, exatamente, como se não houvesse esse diálogo. E a outra coisa é como se, puxa vida, olha, 1º de janeiro de 1750, agora não somos mais barrocos, agora nós Isso. somos clássicos. Isso. Né? Depois da Revolução Francesa, ninguém ouvia mais nenhum tipo de música que não fosse romântica, né? As pessoas se esquecem que essas são classificações retroativas que nós fazemos. Né? Sim, é pra... E você precisa arbitrar, porque é tipo enciclopédico, né? Pra você conseguir fazer um capítulo Pra daquele você treco, organizar e falar sobre, É, né? é, Mas você não pode achar que lá na época, que nem ele falou, né? Por exemplo, 1453, agora não é mais Idade Média, agora é Idade Moderna, a partir de hoje. Tá todo mundo moderno. Isso aí é agora. Não tem mais vassalo, não tem mais dono da gleba, não tem mais nada, né? Ou senão do século XIII tá lá os escolásticos. Estamos na Idade Média? Não, ninguém falava isso, ninguém pensava isso. Então eu entendo como um processo. Eu entendo, imagine como. Pode falar como Podemos você entende. entender que é um processo de transição. Né? Da mesma maneira, estou usando um paletó, que é algo que se usa desde quando? Século XIX, né? Mais ou menos. Chego dizendo, não, talvez esse aqui acho que é um modelo mais do 20. Mais do 20, é. Do começo do 20, quando o traje formal era fraque pela manhã, casaca mais à noite, e os jovens milionários que surgiram antes da crise de 29 resolveram sair na rua com a roupa mas que estava em casa. Mas você já está no processo de mudança. Porque, por exemplo, para minha avó era inadmissível você estar sem gravata e sem um colete por baixo. Por isso que é terno. Sim, porque é terno, é. Né? Não é costume, né, seu colete. Então, Está conversando hoje com a equipe da... Eu estou desenhando um projeto, não é o caso de falar aqui, e tem uma equipe que estava comentando isso. De expressões como costume. Eu falei, para segunda-feira temos um evento e eu precisei comprar um costume. Não sabiam, quando fui na loja, não sabiam o que era. E eles não sabiam também. Né? Pois é. E aí, quando expliquei, é o conjunto de paletó e calça de mesmo tecido e mesmo padrão, mesma cor. Uma das colaboradoras disse, para mim é terno. Eu respondi, mas terno são três. São três coisas, deveria ter o colete. Isso aí. Né? Mas voltando lá para a lógica, que é você, que é o professor de lógica. Então, mas voltando, tá aí a questão do processo da mudança, a questão das notas musicais e como é que evoluiu, como é que as pessoas descobriram. Você contou até pra gente um outro dia que a gente estava conversando informalmente, né? Sim. Que haviam nas poesias haviam indicações de tons, né, para as pessoas decorarem, não é isso? Então, você me perguntou da antiguidade clássica, antiguidade antiga, e a questão toda é como notar a música. Isso. Porque enquanto você não consegue fazer a anotação, o registro, né? O registro, né? Esse registro, agora a gente pode ter o registro fonográfico, mas até então não havia. O aprendizado vai ser boca a orelha. Como também foi o aprendizado das tradições fonemas, filosóficas, né? Não, e das tradições filosóficas, das tradições religiosas, das tecnologias, né? Como é que eu pego esse graveto e faço fogo? Obviamente, ninguém lia um livro, ouvia no YouTube. Como hoje em dia. Ou seja, está os vendo uma autores transformação. clássicos, né, Jonathan? Muitos deles, você tem hiatos muito grandes que daí um cara pegou e escreveu, né? Sobre, sei lá, as guerras lá da Grécia e Atenas. Mas mas são relatos que às vezes foram feitos muito tempo depois. Exatamente. Mas daí... então, Centenas, pode ter tido ruído nessa história, né? Claro. Certamente. Por exemplo,
Se você pegar o teatro grego, Édipo Rei, a peça de teatro, ela já está no fim da história. Ela só retrata o final da história. Como é que eu sei tudo que vem antes? Para chegar ali à peça, que já Édipo já é rei, já está preocupado com a peste na cidade. É tudo tradição oral. Né? Então, todas as histórias, todos os feitos dos heróis, todas as tradições eram todas transmitidas E oralmente. as civilizações mais perenes são as que preservaram os escritos, né? Sim, Porque mesmo os egípcios modernos tiveram que reaprender a ler, eles acabaram perdendo a escrita Totalmente, deles, né? Por causa da tradição helênica que entrou lá. Mas como é que eles faziam? Existe algum registro de música? Você sabe se eles tocavam que música eles tocavam na... Qual que é a melodia? Dá pra Qual a saber as melodia? melodias que eles usavam? Pois é, eu não sou um paleomusicólogo, Tá, tá? O que eu vou dizer é algo muito genérico tudo bem. de quem observa de fora. A partir das indicações, existem restauros de como seria a música acadiana, por exemplo. Mas são Frações, né? Estimativas. são estimativas, né? São Não dá para cravar, né? exatamente, é dessa maneira. Você afere, mas não infere, vamos dizer assim. Até mesmo a música trovadoresca da Idade Média, que já tem uma certa notação, nós temos há realizações de musicólogos que apontam caminhos diferentes. Porque o nosso processo, então, por exemplo, de aprendizado, primeiro foi, de alguma maneira, indicar se o som fica mais agudo, se ele sobe ou se ele desce. Que foi o que eu comentei dos sinais diacríticos, que hoje a gente usa, por exemplo, café com acento agudo, e aquilo, para os gregos, de onde surge essa ideia, quer dizer que subiu o som. Isso, na Idade Média, nesse processo, vai levar àquela notação neumática, que vão ser desenhinhos acima do texto, que dão uma ideia de onda. Mas ainda não é preciso. Né? Se eu fiz Jonathan, ou se eu fiz Jonathan, nos dois casos estou subindo. Mas eu posso subir muito, posso subir pouco. Foi buscando-se esse entendimento. Também na Idade Média, século IX, a gente tem a figura de Guido, um monge da cidade de Arezzo, né? Guido d'Arezzo, que tem uma sacada a respeito. Ele tem um hino, que é o hino todo mundo conhece, todo mundo conhece, ótimo, né? Que é muito conhecido, né? Que é o hino a São João Batista, cujo texto é Ut quant laxis ressonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum, ó Sancti Ioannis. Que se rezava, cantava. Aliás, agora de novo, nota de rodapé para variar um pouco. No judaísmo, quem reza, reza. Quem canta, reza duas vezes. Teria um duplo valor. Então, Cristianismo também. também no cristianismo, então, viu? A tradição é a mesma, né? A origem, a base é a mesma. Né? Tradição, sim. E voltando, então, esse hino é, fazendo memória, Utque ant laxis ressonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum Sancte Ioannes. Está naquilo que a gente chama de segundo modo, que é o modo de Ré, autêntico, mas isso também tá técnico demais. Se vocês perceberem, cada verso começa numa altura. Utque ant laxis ressonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum Sancte Ioannes. E resolve. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Exatamente. Ut, ré, mi, fá, sol, lá.
não tinha si. Ah, Se tá. vê depois. O si vem depois. E o que ele estruturou para poder, porque começa a ter uma compilação de salmodias e cantos cristãos, Uhum. cuja quantidade torna-se tão grande que a memória já começa a complicar. Sem falar nos enfeites que vai se fazendo no processo. Não, sem falar também que você deveria. Eu acho alguns idiomas, por exemplo, um alemão, um sueco não, mas por exemplo, um italiano, um espanhol, um pessoal mais eslavo, polonês, por exemplo, os caras deviam ter tons diferentes né, dificuldade, porque a música tem a língua tem uma musicalidade, né? Então você precisava indicar. Quando o cara chegava lá em, sei lá, em Varsóvia, em Cracóvia, eu falava, pô, mas vocês estão cantando errado, mas como é que cantem? Daí, porque a igreja sempre se preocupou muito nessa padronização, né? A questão da fé, né? Essa coisa do latim, né? A unidade. A unidade, perdão. Uhum. Né? A unidade da fé que precisa ter um critério de uma certa padronização em algumas coisas, ou não, Jonathan? Não, o termo é muito ruim que eu usei. Os ritos nunca foram sinal é verdade, de né? unidade. Né? Sempre houve muitos ritos dentro da igreja e nunca houve problema com a diversidade de ritos. Né? Os árabes, né? O rito moçárabe, o rito galicano, Verdade. Né? Os ritos orientais. Né? Então, sempre a unidade da igreja foi dada em 3 coisas, que é nos dogmas, nos 7 sacramentos e na autoridade do Papa. Então, essas 3 coisas que formam a unidade, o resto pode variar. Né? Entendi. É interessante, porque daí existe uma diversidade entendi. muito grande de ritos, de espiritualidades e até de discussões em relação à disciplina de certas coisas. Sob o ponto de vista musical, quando há aquela estruturação por Gregório Magno... Sim. Daí que vem o nome, né? Canto gregoriano. Canto gregoriano, Gregório. Ou canto-chão, né? No sentido de simples, embora seja bem complexo. Há essa busca de se estruturar, pelo menos, o rito romano. O romano, sim. O rito romano. Para organizar o rito romano. Organizá-lo dentro de determinados parâmetros, inclusive dos parâmetros musicais. O que se canta, quando se canta, qual o período do ano. Tá. Né? Então, teremos o ordinário da missa e aí se acrescenta os salmos e tudo mais do período específico que está ocorrendo aquela missa. Né? No tempo pascalis, você vai ter um determinada introito, salmodia, assim por diante, e também se associa determinados... a sequência do rito ordinário aquele período. Né? Não é exatamente meu período. Eu estou gaguejando porque não é exatamente meu assunto, é algo que eu vi durante uma parte da minha vida, mas que é algo que eu não trabalho faz quase 40 anos, né? Com o gregoriano e com essa atuação específica. Como você estava falando, né? Fala seu currículo. Não, vou fazer aos poucos. Mas o século passado, quando eu era jovenzinho, tinha rabo de cavalo, brinco, e isso era algo... super diferente. Ousado. Ousado demais, né? Hoje em dia, ousado é ser conservador. Hoje em dia, ousado é usar o terno completo. Pois exatamente. Mas é uma coisa que meu filho hoje às vezes brinca, né? Tem até uma onda que chama steampunk, né? Que é um punk, um punk retrô do século XIX, né? Sim, por causa de vapor. Então toda essa estética, por exemplo, aquele filme Wild Wild West steampunk. E falando no século XIX, eu te lembrei aqui do Manual de Rodapé. O Manual de Rodapé que é o seguinte, o pessoal tem mania de confundir, às vezes, a era vitoriana com a Idade Média. Sim. Porque tem um reavivamento do gótico. gótico. O resgate do romantismo. Que interessante. Então, mas olha, uma coisa bacana de falar. Várias vezes. Na Idade Média, o que a gente chama de Idade Média, os medievos, eles vão olhar para a Antiguidade Clássica, para os clássicos, e aliás é até um moto da Idade Média, né? Perto dos clássicos nós somos anões. Isso aí. Mas ao conhecer, nós somos anões em ombros de gigantes e chegaremos mais longe. Então, ao olhar para os antigos,
E ao buscar entender os tratados, porque é um desafio a música, né? Sob o ponto de vista acústico, musical, emocional, antropológico, filosófico, assim por diante. Eles fizeram uma leitura do que seriam os modos gregos. Muitos confundem gregoriano com grego, né? E construíram algumas... Essa eu nunca tinha ouvido. Não é. Tem gente como... Gregoriano com grego. É porque, vou dar um outro salto. Nas práticas de música popular, especialmente jazz e assim por diante, costumamos listar o modo dórico. Jônico. O jônico. Que o jônico seria o último, não o primeiro, né? Corinthians. Então, não, Corinthians é um hino famoso. Parmeira. Vai, Corinthians! Vai, Então, Corinthians! Tá, começando pelo dórico, jônio, frígio, lídio, mixolídio, eólio e o lócrio, que são termos gregos que foram emprestados, mas não se relacionam com os verdadeiros modos gregos que eram maneiras regionais de fazer. E como a gente também olha, por exemplo, o hino a São João Batista, eu falei em primeiro modo, porque era a maneira como os medievos chamariam. Na música popular ou no jazz, a gente chamaria de dórico. Mas o dórico dos gregos é outro. E os gregos também pensavam... nós pensamos, por exemplo, a gente falou em nossas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas nós pensamos em 7 notas, o outro foi a repetição da mais grave, no dobro da frequência. Então pensamos em 7 notas e numa escala de baixo para cima. Os gregos pensavam em tetracordes, conjuntos de 4 notas e de cima para baixo. Isso baseado já na proporção áurea pitagórica? Não tenho a menor ideia. Ou não? Porque Pitágoras se estuda, né, das notas da música. Por causa do pentagrama, o tamanho das cordas da harpa, né? Então, o monocórdio pitagórico, né, o que ele vai descobrindo? A divisão da corda. Ou do tubo. Acho que a gente falou outra vez, não me lembro. Mas uma corda ou um tubo, quando você vibra, ele vibra na sua completude. Isso é aquilo que a gente ouve com mais intensidade, chamado som fundamental. Mas ele também está vibrando na sua metade. Metade foi bem, né? Na sua metade. E a metade equivale ao dobro da frequência fundamental, que é o que a gente chama de oitava. A segunda foi o dobro. Mas ele também está vibrando nas suas terças partes, que seria a quinta nota acima. Dó, ré, mi, fá, sol. Em música a gente conta como se não houvesse zero, né? Que dá uma confusão danada. Né? Mas dó, é uma quinta. O zero é uma coisa moderna, né? Da Idade Média, introduzida na Idade Média. Para expressar o nada, né? E o tudo. Eu tô... Que o nada contém o infinito, né? Mas, já volta, mas... Vamos entrar... Cadê a batuta? E é que também venho lendo a mística judaica do Gershon Scholem, né? Danos. Mas voltando aí. Voltando para cá, que eu estava falando. Dó, sol, a quinta parte, vai ser a chamada quinta. Eu não vou ter as frequências todas. Não, tudo bem. No, no, no. Aliás, no. Faz de conta que tem um bem grave. No, no. Ela vai dividir também na sua sexta parte, que vai gerar. E essa série de sons, a gente chama série harmônica, eles estão em todos os sons. Quando eu canto, todos os sons estão lá. Como é que a gente sabe que estão lá? Porque são timbres diferentes. Então, se eu cantar nesse tom grave, cante para mim, por favor, a mesma nota. De jeito nenhum, mas não cante. Não, cante a mesma nota. Cantou. Se entendi. Jonathan tiver de olhos fechados e um de nós canta, ele sabe identificar quem é um. Isso a gente chama de timbre. Entendi. Que é como se identificar. Embora esteja na mesma nota, está num timbre diferente. Timbre diferente. E o que é esse timbre? É que essa série harmônica, essas monte de notinhas que estão soando juntos, como ele tem uma caixa ucraniana, foi uma piada, a caixa craniana dele é diferente da minha,
alguns desses harmônicos, dessas notas que a gente chama de harmônicos, vão ressoar mais, outros vão ser abafados. Entendi. E também para mim. Quer dizer que por causa da caixa ucraniana eu tenho loção e não sou meigo no assunto. Exatamente. Maravilhoso. Enquanto tiozão, né? Jangice Só monstro falta o agora. churrasco. Só falta uma glacial gelada. Né? Glacial é uma cerveja. Cerveja. Isso, aquela bem baratinha. Aquela bem tiozão. Isso, você vai se lembrar dessa, é inesquecível. É inesquecível. Aquela bem de bar, sabe? Tá, mas, É então, que- mas daí você teve esse resgate no do século XIX dos... Não, só terminando de explicar. Certo. Então você tem essa série harmônica e, aparentemente, intuitivamente, se a gente agrupa essa série harmônica numa sequência, dão aquilo que a gente vai chamar de escalas ou modos. Tá? O Leonard Bernstein, que foi um grande compositor, maestro, uma personalidade, ele, a partir da ideia do Noam Chomsky, de uma gramática regenerativa transformacional, ele procura descobrir onde estariam os universais em música. E defende, ele tem tem vídeo e também tem um livro, são Six Talks at Harvard, muito interessante. Ele vai partir daquilo que é da série harmônica e identificar no mundo inteiro canções infantis ou sequências de notas que são muito parecidas. Vou voltar para a série harmônica só para não ficar tão obscuro para o nosso ouvinte. Então a gente vai ter, imagine um dó bem grave. No, esse já é o primeiro harmônico. No, 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 no. Que quando a pessoa sopra no tubo do trompete, é o que vai dar. Se ele vai, conforme ele vai aumentando a pressão, né, da prega dos lábios, né, ele vai subindo dentro dessa série harmônica. Tanto que aquele trompete medieval, que você estava falando, os romanos e até o século XVIII, até quase o final do século XVIII, ele só vai ter as notas dessa série. Tá. Depois que eles colocam as válvulas, etc. Começa a fazer experimentos no final do século XVIII, no começo do XIX. É bem moderno, então. Outro pulo. Berlioz e os franceses, eles escreviam as suas orquestrações, a instrumentação, para ser mais específico, usando trompete, que vai ser o liso, que só tem essas notas, e cornette à piston. Porque o cornette à piston, né, para não confundir com o cornet, ele é o primeiro que começa a usar válvulas. E o que são esses pistões? Né? São válvulas, o trompete moderno, que a gente usa hoje em dia, ele é como se fosse muito longo, vários trompetes. Não é muito longo. Não, o trompete barroco, por exemplo, ele tem o dobro do tamanho do comprimento desse aqui. Esse aqui é um trompete de 4 pés. A medida em pés, né? E você vai ter várias passagens dos tubos de acordo com o pistão ou os pistões que são apertados, o ar vai para um caminho ou para o outro. Ou seja, para um caminho maior ou menor. E a cada ele vai ter uma série harmônica, vai ter aquela sequência de notas que ele pode tocar ou não. Então, isso tudo agrupado vai dar o que a gente entende como escala. Volta para Pitágoras. Então, o que Pitágoras fez, segundo a lenda, ele estava passando perto de uma loja de ferreiro, ele viu que quando martelava numa bigorna tinha um som, quando era uma bigorna da metade do tamanho, o som era exatamente a oitava agudo, quer dizer, a gente está usando a oitava como um nome moderno, aliás, a oitava queria dizer outra coisa para os gregos, né, quer dizer, a divisão do que a gente vai chamar de escala. Os nomes vão mudando, né? Sim. De sentido, inclusive, e de uso. Aí a ideia do monocórdio que você vai, conforme você divide, você descobre que tem uma determinada frequência. Né? Isso seria a origem intuitiva das nossas escalas. Voltando para o Bernstein, então, nessa sequência que eu fiz... Esse... é o que vai gerar
muito provavelmente um acorde que a gente chama de perfeito. Porque quanto mais agudo, menos o nosso ouvido percebe. Então, essa sequenciazinha, na, 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 que seria primeiro, segundo, no, primeiro que eu não estou ouvindo, no segundo harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico, sétimo e oitavo. O sexto, sétimo e oitavo, que seriam os mais audíveis, dão essa ideia de lá, 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 olha a cara dele, o André já não é aquele, sei lá. Não sei o que eu posso dizer, posso ser preso. Que ele, nessas 16 palestras em Harvard, ele vai dizer, ó, tem na Índia, tem na China, tem na Alemanha... Universal. Ele diz que é universal, do qual ele vai dizer, olha, a série harmônica é a matéria-prima universal, do qual as várias civilizações, culturas, vão extrair o seu sistema musical. Adaptando, e no nosso caso com o sistema temperado, até dando uma ajeitadinha nessa série para poder ter o piano da maneira como é. Isso aí se estende um pouco mais. Legal. O que eu dizia também, só para complementar o que eu estava dizendo sobre o século XIX, que é o seguinte, o pessoal às vezes pensa na Idade Média, mas pensa em algo que é da Era Vitoriana. Então, por exemplo, tudo cinza, preto e obscuro. Isso aí não era a Idade Média. A Idade Média era completamente colorida. Isso. Né? E alegre. Você pegar, por exemplo, as canções de escárnio, que são cantigas populares, tinha lá coisa muito alegre, muita piada, muito absurdo, né? Tinha tudo isso misturado. E pornografia junto também. Pornografia, tinha tudo. E tem, inclusive, a missa em que se inverte tudo. Você não conhece? Como não? Missa claro que é. Acho que a missa do asno é um dia só que se celebra em que tudo é o contrário. Eu achei que você fosse me ajudar nessa. O que é? É um mito medieval? Não, era uma prática. Era uma espécie de festival. Sim. Festivais havia muito. Né? De todo quanto é tipo. E, enfim, a Idade Média é muito heterogênea. Né? Mas para falar da projeção, por quê? Como houve um reavivamento do gótico e de certos temas da literatura, que resgataram temas medievais, as pessoas acham que a Idade Média era mais ou menos igual à Inglaterra do século XIX. Sim, porque eles resgataram a questão do cavalheirismo. Aquela coisa do Edgar Allan Poe, né? Isso. Aquele estilo não é medieval, aquilo ali é próprio do século XIX, uma mentalidade, inclusive, muito puritana. Os duelistas, né? Essa coisa do... o duelo. Que é a volta da justiça. Até aquele castelo que tem... Neuschwanstein. Neuschwanstein, que tem lá em... Na Bavária. Do professor, do rei Ludovico da Baviera, ele acaba por ser uma cópia, né? É uma idealização também dos castelos medievais. Então, aí a gente vai pro Viollet-le-Duc, que é um dos restauradores do século XIX dos castelos medievais, que eu usei o argumento do Viollet-le-Duc no meu trabalho de mestrado, que ele olha e ele propõe o seguinte, que ele entende que esse restauro não é um restauro para o estado em que era lá, mas para uma visão idealizada de como você acredita que eles gostariam que o fosse. Por que eu usei esse argumento? Porque quando você... Nossa, voltamos para a música. Porque quando você lê os depoimentos da produção musical, salto agora para o século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele fala da Académie Royale de Musique, que era a casa de ópera oficial do século XVIII. Ele diz que os sanfonistas, porque eles chamavam de sinfonistas os músicos da orquestra, né, porque não chamava orquestra. Aí a gente vai ter essa mudança de nome também. Que a orquestra da ópera da França era, certamente, está no verbete dele, o dicionário de música, a mais ruidosa da Europa. Tem um tom jocoso e sarcástico e crítico aí. Então, quando você vê os depoimentos, muitas vezes, assim,
detalhes do século XVIII, XVII, XVIII, especialmente na Itália, a produção musical é algo... Você não tinha direito autoral. Então, era a performance que dava o seu lucro do compositor, do produtor. As partes dos músicos eram entregues na hora para eles tocarem na apresentação e depois tirava. Os caras tiravam para... Não vai copiar, pô, a ideia é minha. Pois é, verdade, Tirava. faz Mas sentido. agora se imagina como é que devia soar. E quantas coisas se perderam, Aquilo né, à cara? noite, com luz de vela, Puta que pariu. escrito à mão. Pois é. Conseguir enxergar aquilo, entender Então, aquilo. eu imagino que a Nas quantidade bibliotecas, né? O pessoal de Alexandria lá que tacaram fogo, pegou fogo. Papel, gente no escuro, pega fogo mesmo, com vela, não tem jeito. O que eu gostaria de levar é que assim, o nosso padrão, CD não existe mais, né? Nosso padrão, como é que chama? MP3? Não, MP3 tem uma queda de qualidade, Uma mas o nosso padrão de Hi-fi aí, né? de alta qualidade de gravação, em que você grava, deixa tudo absolutamente perfeito, Limpo no som. limpo, etc. Tira ruído. Tira ruído, afina de um jeito até que começa a ficar pasteurizado demais, não existia. Então, se a gente for, por exemplo, digamos, o nosso conjunto de música antiga, que acabamos de fazer aqui, inclusive música medieval, ou música barroca, a gente for realizar, né, uma partitura, não era bem uma partitura, mas um texto musical, e não tivemos esse padrão de qualidade que se espera hoje, nós não entramos no mercado. Então, a ideia que eu parti do Viollet-le-Duc é de que essa nossa recriação musical ela é uma recriação idealizada. Não uma realização... Primeiro, porque não dá para saber exatamente como que era. E segundo, que eu não vou reconstruir tudo, a sala, a falta de banho ou excesso de banho, a ausência de amoxicilina, tudo mais, a luz de velas, as roupas, o tecido, porque... Não faz sentido, mas... Não faz isso. A nossa é uma intervenção. Eu entendo que aquilo que a gente restaura é uma intervenção. E mesmo como você me falou uma vez sobre música popular, né? E se você reproduzir, já vai ser fake, vai ser kit, né? Por mais que você pode chegar perto, que você colocou, acho que foi lá junto com o Timberê, né, que a gente fez. Sim. Que você falou que, por exemplo, você até brincou que o funk, né? O funk como coisa popular. Quando um cara da Universidade Federal de Brasília faz um funk, ele já está fazendo merda, não é uma coisa popular, né? Né? Sim. Não, era uma discussão que a gente estava conversando sobre o ensino de música, especialmente o ensino universitário. Porque foi até um pouco polêmico eu coloquei isso na Unicamp, porque na Unicamp você tem o curso de música popular e o curso de música erudita. E a minha definição é a seguinte: uma vez que você está estudando, ele já não é mais popular. Ele é erudito. E aí talvez o exemplo do funk ou do jongo ou qualquer outra coisa. Se nós realizarmos aqui, porque erudito quer dizer estudado, né? Eu estou falando não para vocês, nem para o nosso público, mas para eu me lembrar. Se ele foi estudado para ser reproduzido, ele não é uma manifestação espontânea popular. Acabou, né? Logo, ele é ser, erudito. Não é uma questão de preconceito em relação a determinado gênero. É simplesmente uma questão de lógica. Como professor de lógica aqui. Você quer mais erudito agora do que as cantigas que eram populares? Né, por exemplo, Sim. Eu fiz no doutorado eu fiz uma matéria, um trabalho sobre as cantigas de louvor das cantigas de Santa Maria. O tanto de estudo que tem sobre aquilo agora, destrinchado, desde o estudo dos pergaminhos, até o estudo da gramática, até o estudo da melodia, até o estudo do que elas representam, até o estudo da política por detrás, até o estudo da teologia por detrás. Ou seja, virou Não, e até extremamente erudito. Eu acho até que vocês falaram mesmo, até a questão de conceito de arte é uma coisa muito moderna. O cara fazia música por fazer música, ele não falava necessariamente que ele estava fazendo arte, né? O cara que estava pintando a catedral, ele não sei se ele se considera necessariamente essa coisa do artesão ou do artista, Precisamos nos lembrar que até a invenção do disco foi quando? Século XIX? Disco? 19 é o Thomas Edison que fez aquele rolo de cera, né? O cilindro de cera. Até o século XIX, a única forma de você ouvir música era estando com alguém que estivesse cantando ou tocando. Era um evento. Não, tinha uma outra forma de Tinha você como ouvir botar o música. fone? Não, tinha uma outra forma. Passarinho? Era você produzindo. Você cantando. Que
Que, inclusive, talvez fosse mais interessante, porque os diversos grupos sociais produziam a sua própria forma de manifestação artística e música. Uhum. Também estou caindo no óbvio, mas voltando um pouquinho até à questão do olhar, os medievos olharam para os textos da Antiguidade Clássica, que era possível, que tiveram acesso, e entenderam de uma determinada maneira pela qual eles estruturaram a sua teoria musical. Aí vem o pessoal da Renascença, tudo bem, eu sei que eu estou fazendo um corte dogmático, olha para a Antiguidade e olha para os medievos e faz uma leitura do que eles achavam que era aquilo. Pois é. Deu uma outra coisa. Exatamente. Aí viemos nós do século XVIII, nós não, né? Os do século XVIII olham para aquilo e entendem de uma outra maneira. E nós também. Nós vamos E ser a do Idade 19. Média de algum outro período, né? Exatamente. Outra coisa. E fazemos a nossa leitura, que é isso. Que vai desde do paletó até a visão do gótico que eles tinham. Inclusive a própria palavra gótico, né? Porque na época em que essas estruturas eram feitas, não se chamava gótico. Era arte francesa o nome. Era francesa? Eu achei que era por causa dos godos. Da relação com os godos. Então não é, mas isso aí foi no século XVIII. Né? Os iluministas começaram A chamar para tentar... me fugiu a palavra agora. Para tentar insultar. Não, tentar insultar mesmo. Para tentar colocar uma conotação pejorativa em tudo que era da Idade Média, eles associaram aos godos, que era um povo violento. Mas é o mesmo Eles chamam caso, de gótico. É o mesmo caso do barroco, que também é um insulto. Que É era a pérola defeituosa. Barroca. É a barroca. E aí quem veio depois Insulta. porque Lully, para os próprios franceses, acho que até hoje, ele é um compositor clássico. Ele não é barroco. E nós classificamos gente como fala, barroco. Convencionou-se, né? Chamamos de barroco. Lully ou Charpentier, né? Ou todo mundo. Mas o que eu falava? Não, a questão Tá da falando projeção? do olhar, Inclusive, por exemplo, as esculturas renascentistas, né, que, por exemplo, Michelangelo, Bernini, que são todas de mármore branco, eles fizeram inspirados na estrutura dos antiga. gregos, e daí quando o pessoal chegou perto e viu que Era tudo colorido. Só que só desbotou depois de 1000 anos, né, cara? Então, na verdade, não era o branco, pessoal era tudo pintava. colorido, muito colorido. Até o olho era pintado. Pintadinho. Tem resquício de cor de pele, de cor de olho. As catedrais góticas também eram todas Eram super pintadas. coloridas, é verdade. Era tudo pintado. Era tudo... Se você olha lá, você vê o resquício da tinta até hoje. Né? Então, é uma projeção. E tem essa, já que vocês entraram um pouco nas artes plásticas, que com o tempo você vai escurecendo a tela. A pátina, né? A pátina. E aí você tem o uma prima minha ficou super revoltada quando limparam... o pessoal tá limpando essas catedrais, né? Sim. Tá ficando super... E ela falou assim, cara... Eu acho fica branco? Daí ela falou assim, cara, eu acho que Notre Dame... Ela falou assim... a cor da pele... Assim, eu acho que Claro. eu acho que só nos primeiros 50 anos ela teve aquela cor, porque foi oxidando com as tochas que estavam na frente, com os cavalos, com a fuligem da cidade, as chaminés que tinham em volta, que lá já estava preto, meio que nunca foi assim, né, daquele jeito, né? Não, eu não sou contra também limpar. Não, tudo bem, mas entender que... Acho que chega um certo ponto, né, que tem gente que começa a ter taratávica pelas coisas, né? É verdade. Então, assim, uma coisa você fala assim, não, vamos respeitar o que é. Agora, não pode tirar o sujeira que saiu aqui, não pode consertar a rachadura que tá ali. Aí... A minha prima me mostrou uns trechos de um livro chamado Mentiras que Minha Nona Contava, um negócio assim. Gostei do livro. E falando sobre culinária. E não sabe aquele negócio do o bolonhês original, o verdadeiro mascarpone, não sei o que lá. Os caras não tinham, era um bando principalmente dependendo da vila, é um bando de analfabeto que não passou. Cada um fazia do seu jeito. O verdadeiro não está na Itália, o verdadeiro deve estar no Brooklyn, entendeu? No Nova Jersey, entendeu? Então você tem muita dessa, inclusive em gastronomia, muita coisa Mas fake. a questão do sotaque, por exemplo. Né? Qual que é a pizza original? Aquela pizza, que em Nápoles tem a pizza original, que é fermentada, tem muita conversa fiada. Muda. Em vinho, um monte de conversa certamente fiada. Em música. Porque eu acho muito interessante, muita gente vem conversar comigo, o senhor é maestro? Então, Mozart assim, Beethoven assado, e se constrói. Mas eu entendo, porque para nós humanos,
o mundo é muito complexo. Tudo é muito complexo e aparentemente caótico. Aí nós precisamos, de alguma maneira, classificar as coisas para conseguirmos transitar entre elas. Então, por exemplo, tem essa coisa. A Mozart, ele é glamuroso, é estátua... Como é que chama aquelas estatuazinhas austríacas? De porcelana, né? Aquela... É a imagem que se tem de Mozart. Né? Beethoven é... Poderoso. Wagner não sei o que lá. Wagner é nazista. Wagner é nazista, Não, e inclusive você que me contou uma vez que o Wagner brigou com o Nietzsche. O Nietzsche brigou com o Wagner porque o Wagner se converteu, não foi isso? Não estou sabendo. Não, inclusive, eu vi uma versão de que eu não fui a fundo para... No final da vida, eu acho que o Wagner se converteu e o Nietzsche ficou puto. Eu não fui a fundo para... Eu acho que o cristianismo. Catolicismo, eu vi uma versão, não fui a fundo para averiguar isso, mas de que o Wagner, quando fazia aquelas peças, por exemplo, a Cavalgada das Valquírias, ele estava tirando sarro do nacionalismo alemão da época dele. Eu ouvi isso, não fui a fundo, né? Mas que ele estava tirando sarro, na verdade, e não realmente contribuindo para aquilo. É perfeitamente possível, né? Então, eu não sei. Porque a gente precisaria também, mergulhar mais. Outra coisa, essa coisa do povo germânico da Alemanha, se você teve a oportunidade de passear um pouquinho pela Alemanha, você já vê que tem diferença muito maior do que... mas o que é a Alemanha, né? O que é a Alemanha? O são povos que falavam alemão. Alemão. E daí, só que o prussiano não tem nada a ver com o bávaro, Só que, por exemplo, aquilo que os nazistas fizeram, que é identificar o povo alemão com a raça, é a coisa mais absurda e fabricada do mundo. Por quê? Porque os franceses também são da mesma raça. Os francos eram um povo germânico. Isso. Os visigodos e os suevos que vieram para Península Ibérica também eram povos germânicos. A turma lá do os norte lombardos, da Inglaterra, o pessoal do norte da Inglaterra, os saxônicos. Né? Não, a Inglaterra toda, né? Os anglos e os saxônicos são povos germânicos. Então, o que é a Alemanha? Né? Então, assim, é totalmente arbitrário. Mas eu vou falar outra Acho coisa. que era por isso que ele queria pegar o resto do mundo. Todo mundo é alemão? Eu tô achando que você tá defendendo. Tudo família. Tudo tem família. Português, uma parte do Portugal. Não, mas eles odiavam foram também os godos, visigodos, sei lá, os alanos. Alano não é alemão? Tudo alamanos, né? Mas Portugal também faz parte. ele odiava os franceses, falando, mas França e Alemanha é uma coisa só por muito tempo. Né? É o mesmo povo, literalmente. Né? Só mudou o idioma. Mas enfim, vocês falaram da preservação de certas coisas, né? Então, por exemplo, o sotaque brasileiro do português é muito mais antigo que o sotaque atual de Portugal. Nós falamos meio que estilo século XIX, século XVII. Ou seja, eu deveria dizer, as armas dos barões assinalados que do ocidental para a Lusitana, por mares nunca dantes navegados, foram indo além da Taprobana. E não, as armas dos barões assinalados... A forma como nós falamos está mais próxima da forma como Camões falou, não é igual, lógico, mas está mais próxima da forma como Camões falou do que da forma como os portugueses falam hoje. Os portugueses modernos. Porque, por exemplo, naquela época, usava-se o gerúndio, hoje, coisa que eles não usam mais hoje lá. Né? Então o gerúndio, inclusive... Estás a dizer que eles não usam gerúndio? Não usam gerúndio. Em Lisboa, por exemplo, não se usa gerúndio. Eu não sinto vexado. Porque as pessoas de Santos chiam e as pessoas... Lá do norte, é do Gagego. Do Gagego? Porque então, eu achei que fosse um fenômeno litorâneo, porque os santistas chiam, os cariocas chiam, logo... Deve ser o pessoal, água salgada. O manequinho da ilha lá de Santa Catarina também chia também, que eles são açorianos, né? Queres diz, né? Que sotaque a questão do chiado eu não sei, eu não estudei. Mas a questão de gerúndio... Eu não estudei nada disso. A questão do gerúndio... Isso aqui tá na orelhada, viu, gente? É pura... Pessoal, isto é basicamente uma belíssima orelhada dos três aqui, viu? Agora, o gerúndio, sim. O gerúndio é algo antigo, né? E certas pronúncias também. Tanto é que existem alguns portugueses que falam, os brasileiros falam como se falava na época dos reis, né? Então, tem isso, né? Que o português brasileiro é arcaico. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. A questão do... Eu vi outro dia uma curiosidade que dizem que todas essas notas, essas melodias que inspiram medo, vamos dizer assim, que tem em filme de terror, são baseadas na melodia do Dies Irae. Dies irae, dies illa. Não sei se todas, mas essa é uma referência. Então, é uma referência cultural. Meu Deus, esqueci o termo. O termo retórico. Que vergonha. Qual termo?
Se você lembrasse a palavra... Referente ao quê? Quando você usa um determinado elemento de conhecimento geral. É um chavão, mas... Lugar comum? Senso comum? É o lugar comum, é o pipaticham. Nossa, Esqueci, porque você tem determinados elementos. Olha... senso comum. Mas tudo bem, Não, continua. não é senão- senso comum, Não, porque vai, tem um vai, nome bota. técnico específico. Tem uma nova, tem, Né? tem uma palavra em alemão para isso. Qual que é? Alzheimer. Alzheimer. Mas não é... Não, mas... Aftas doem, hemorroidas Hemorroidas idem. idem, Olha, eu fico olhando assim, eu estou vendo o dicionário Wise na minha frente. Aurélio. Não, é o Wise que eu gosto, mas isso é um pormenor. É um topos. Topos. É o Topos. É um Topos. Que topos. lugar? Topos. É. Eu topei. Topos topados. Pronto. Que é o topos, que ele tem uma origem cultural que se associa e também tem uma origem acústica. Uhum. Voltando, a gente não fala que tem sons consonantes e dissonantes. Uhum. Basicamente, os sons consonantes são aqueles que estão mais próximos da proporção daquela série harmônica que eu coloquei. Uhum. Quanto mais distante, mais ele fica dissonante. Se você coloca junto, obviamente, né? Da mesma maneira, e agora voltando para o Dias Ira e Dias Ira, ele, como foi uma referência do Dia da Ira, Uhum. né? Dia onde ressuscitarão os mortos, vai ser todo mundo julgado. E é a sequência da missa de Requiem. Né? Sim, então é. Uhum. Então é algo que remete à tristeza, né? A medo. Então, mas é o medo do julgamento, né? Uhum. Ele foi muito usado dentro de um contexto musical para dar essa ideia do medo, do susto, etc. Eu tenho notado, eu estou falando que foi muito usado porque eu tenho notado que as novas gerações, alunos meus de faculdade, nível superior em música, não tem a menor ideia. Então, quando entra... A pessoa não pensa que tem já no começo do Iluminado, The Shining, do filme, Exatamente. muito sutil em sintetizador. Acho que é o Walter Carlos que fez a música. Não sei. Ou foi o... Não, foi aquele outro que fez o Cham, Cham, Kim, Cam, Pam, Cam, Pim, Pam, que eu esqueci o nome agora. Do Missão Impossível? Vamos dar uma bugada aqui. o mesmo autor. Não diz nada. Não dá medo, não é assustador, não arrepia. Então a gente precisa, né, se quiser, para ter o efeito, precisaria de um resgate desse conhecimento. Caramba. Né? Tchan, 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 tchan. Ainda eu acho que é uma referência. Não sei se não, mas vou te contar alguma coisa. Entra na sala e diz, tchan, 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 tchan. Uhum. Casei, gente! Sei lá, né? Ou divorciei, gente! Né? Ainda parece ser uma referência. Mas, por exemplo, Dies Irae, eu não sei se é. Lalo Schifrin, não é? Tô pesquisando aqui. É que o meu sistema operacional ele fica trabalhando em segundo plano, em busca das informações. Por isso que a gente tem... Mas... e outros elementos. Eu tinha comentado do temperamento. É que isso precisaria de demonstração para o nosso Você público. percebe uma maior curiosidade, um resgate de coisas mais antigas? Ou não? Wendy Carlos Atualmente, você como professor. e Rachel Elkin. Então foi o Wendy Carlos mesmo, né, que originalmente era Walter Carlos. O Walter Carlos ele fez um trabalho muito interessante com o sintetizador Moog no século XX, acho que nos anos 60. Se alguém de vocês estiver ouvindo, lembra de Qual é o Grilo? Era um programa TV Cultura para era segundo grau, né? Hoje ensino médio de dúvidas. Estudos, né? A abertura era um dos brandeburgueses de Bach na versão do Andy Carlos. Ele que fez, sei lá, aquelas coisas que era criando outros timbres e recriando Bach. Então tem até um álbum, é ele vestido de Bach. Num dado momento, o Walter resolveu que queria ser o Andy e eles
se tornou o Wayne Carlos. Mas é interessante que, mesmo sem uma pessoa que não tem referência nenhuma, que ela nunca ouviu o Dies Irae, quando ela ouve o... remete a medo, né? Remete a susto. Que nem o Iluminado. Quando ela ouve aquilo, já remete. Não, eu afirmei o contrário. Não acha? Para os jovens, hoje em dia, ele não quer dizer E, por muita exemplo, coisa. como Toccata e Fuga de Bach, por exemplo. Né? Isso, por estranho que pareça, continuou no imaginário como algo assustador. Que não tem nada a ver. Que foi associado em algum momento. Eu acho que pode ser coisa meio de fantasma da ópera. Então, houve uma mudança muito grande nos últimos 50 anos. Que os graves de Tem um órgão desenhozinho, é por exemplo, tem muitos desenhos antigos, cartoons, né, animados, desenhos animados, que brincam com o repertório da música clássica. Eu aprendi pica-pau, música clássica com pica-pau. Que era de conhecimento comum. Então, por exemplo, Quem não assistiu o Barbeiro de Sevilha, do Pica-Pau? Larga, fator. Um que eu quero trazer para vocês de referência é um desenho do Gasparzinho, que é o Fantasminha Camarada, no qual ele está andando para uma loja de instrumentos e tem lá Schubert, o fantasma de Schubert, está lá. Que é o tema da Sinfonia Inacabada. Que aí o Gasparzinho ajuda a acabar a sinfonia. O desenho é muito bonitinho. Agora, isso pressupõe que a grande, imensa classe média dos anos 50, 60 sabia que existia um Schubert e uma sinfonia chamada Inacabada. Aquela coleção de livros, revistas, Reader's Digest, eles davam LPs. Eu vi os LPs antigos, tinha a Sagração de Primavera de Stravinsky. Depois eles foram cada vez atualizando no sentido de um repertório cada vez mais simples, que eu entendo de acordo com o seu tempo, a sua época, o seu momento. Né? Hoje eu não sei como seria isso. O disquinho meu de infância, quando o primeiro contato que eu tive com as 4 estações, era um disco que falava sobre as 4 estações e usava como recurso de trilha musical as 4 estações de Vivaldi. Arranjadas, né? Tem muita música clássica nesses desenhos antigos, né? Tem um episódio acho que é do Piu Piu e Frajola, ou do... eu não lembro mais qual, que tem Peer Gynt inteiro, assim. Nossa, inteiro? Olha. Quase que inteiro. Não inteiro. Suite, né? O suíte do... Peer Gynt, do Rei da Montanha, como é que é o nome do... Assim, é o... do Porque ele tá bêbado, aí sai. Então tem esse... E aquele da manhã... Tem vários. Sim. Aquele tem vários, né? Os desenhos com abertura Guilherme Tell. Se você pegar essas músicas eletrônicas que o pessoal remasteriza, né, faz com batida para rave, etc., o que você tem de pegada com Verdi, com... mas se você, por exemplo, muita coisa. Um que eu apresento para os alunos é do MC Bumbum, acho que é MC Bumbum, que o começo é uma peça de Bach para flauta solo, desacompanhada, uma partita. E ele usa, só que ele identifica aquilo, tanto que se vocês assistirem o videoclipe, assistam o videoclipe. MC Bumbum. Eu acho que é MC Bumbum. MC Bumbum. Acho que é Bumbum. Ele criativo, não é? Ele associa, porque tem bastante bumbum. Ele associa a música da flauta a Oriente, alguma coisa assim. Tá. Não está relacionado, mas é o que ele consegue identificar. Fazer com o bumbum, né? Provavelmente. É o primeiro MC que tem o nome dele, o órgão pensante dele, né? Exatamente. Ele tem um mérito. Eu não sei se é MC Bumbum, eu posso ter... Mas a música era Bumbum, Mac Bumbum. Tem um funk, que eu acho que é de 2015 ou algo do tipo assim, que é a melodia dele é de uma música grega, do teatro grego, chama-se Kines. Olha, que interessante. Eu não sei se dá pra botar o YouTube aqui. Não sei se dá pra pôr. Eu acho até que acabou o nosso tempo. Acabou? Acabou. Que pena. Não, porque se a gente pode colocar coisas, e caso seja convidado para um próximo, eu já faço uma lista. Um playlist. A gente já a gente edita. Não vou nem falar o nome, eu ia falar o nome da música, não vou falar. Bati aqui. Todos os assuntos que a gente tratou
seria interessante uma ilustração sonora. A parte bom. musical é muito difícil você colocar sem exemplificar. Referência. Principalmente para quem é meigo, que nem eu, né? Eu não tenho muita noção do assunto, né? Agora, vamos ver se a gente faz isso. Porque tem muita coisa de música clássica, a gente podia pegar uma, né? A gente faz só com desenho animado, música clássica, como a música clássica está no meio popular. A gente falou um pouco aí da parte medieval das origens, que eu acho que foi bem bacana, a conversa fluiu bem. E a gente pode continuar isso para um próximo episódio aí. O que você acha? Ótima ideia. Beleza? A gente já marca aí, daí a gente pega um playlist de coisas de música eletrônica. Porque assim, tem muita coisa, não é de hoje que se usa, inclusive, releitura. Por exemplo, nos anos 90 tem um produtor musical grego que ele fez uma música chamada Sadness, que usa canto gregoriano, que era uma música, música eletrônica, né? Mas a gente pega aquela a Ênia. Enya, nossa, ela toda essa linha de New Age, né? Muito baseada. Tem aquele grupo Era? Né? Era. Divanô, né? Divanô. E usando, inclusive, letras em... Língua imaginária. Língua imaginária? Língua imaginária. Divano tem língua imaginária. Várias que divano é profano com divino, né? Eu não sei qual foi a maconha que o cara fumou lá. Pois é chá de cogumelo, é outra. E houve um tempo, por exemplo, houve um tempo que a própria música, por exemplo, de Philip Glass, que foi a vanguarda nos anos 80, foi quase popular. Vangelis, que pegava coisas também, né? Não, eu estou pensando, inclusive, falei Philip Glass, porque o Philip Glass não era um compositor de música popular. Entendi. Mas eu acho que os álbuns dele, eu não me lembro qual álbum dos anos 80, virou algo popular. Pois é. Para ser usado em agora, acho que chamava danceteria, não tenho certeza. A gente não precisa ficar desesperado que a gente sabe dizer de quando é a melodia do Dies Irae? Não tenho ideia. Medieval, com certeza, mas... Pode ser, certamente, mas pode ser que seja até anterior. Porque o canto gregoriano ele não foi criado ele foi na Idade Média. Ele foi compilado. E aí, é claro, foi ajustado, transcrito. Inclusive, eu li num livro sobre liturgia que acho que não sei se já comentei aqui no podcast, mas acho que comentei com vocês, que aquela melodia do prefácio na missa tridentina era a melodia que os rapsodos, na Grécia Antiga, cantavam os feitos dos heróis, quando chegava a hora de contar o feito do herói. Faz todo sentido. Bom, na próxima a gente mostra. Isso, exatamente. Então, ótimo. Aguardem. Próximo episódio. Então tá, gente, muito obrigado e até a próxima. Ficou com gosto de quero mais. Até a próxima. Voou o tempo. Tchau, pessoal! Tchau. Beijo do magro. Beijo no bumbum. Teletubbies, né? Tchau. Tá na hora de dizer tchau. Mas não é, eles olhavam pra barriguinha quando dizia tchau ou era pra assistir? Não sei. Acho que era pra frente, né? Eu tinha medo daquilo.